Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática sexto ano, ensino fundamental. Aqui com vocês, quem vos fala é o professor Emerson Marão e vejamos o que temos para a nossa aula de hoje. A aula de número 47 tem como objeto de conhecimento polígonos, detalhamento, classificação quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos e ao paralelismo e perpendicularismo dos lados. Todo mundo atento? Vamos à nossa aula. Ok, queridos alunos, agora que estamos de posse do conteúdo da nossa aula de hoje, vamos dar início à mesma. Me acompanhem aí. Polígonos, então, como é de praxe, né? Sempre definimos o nosso conteúdo para nós sabermos, né, com quem estamos lidando. Então, qual é a definição de polígonos? Polígonos são figuras planas, fechadas, formadas por lados que, por sua vez, são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. Vamos ver aqui, ó, alguns exemplos aqui de polígonos. Temos aqui uma estrela, né, com 5 pontas, né? Aí temos aqui um hexaedro aqui, que daqui a pouco nós vamos nos familiarizar com esses nomes, né? Aqui um outro polígono, né? Possui aqui 1, 2, 3, 4, 5 lados, um outro polígono aqui em forma de cruz. Então são essas figuras, né, planas. Por que nós planas, né? Porque elas pertencem a um plano. Elas só possuem duas dimensões, ó, largura e altura, certo? Então isso daqui é que nós chamamos de figuras, né, bidimensionais, figuras planas, né? Se elas fossem figuras com 3 dimensões, né, tridimensionais, seriam chamadas de figuras espaciais, como o caso aqui do nosso hexaedro, o que não é o caso, beleza? Então vamos ver aqui como são classificados esses nossos polígonos. Os polígonos, eles podem ser classificados como convexo. Um polígono é considerado convexo quando a reta consegue interceptá-lo no máximo em 2 pontos. Também é possível identificar que um polígono é convexo quando um segmento de reta traçado pertence somente a uma região limitada pelo polígono. Então, como vemos aqui, ó, nossa figura ao lado, nós temos um segmento de reta, né? A, B. Então, observem que dentro desse polígono aqui, foi criado esse segmento e todo o segmento pertence ao polígono, certo? Nós não vemos nenhum pedaço desse segmento de reta que não pertença à região interna do polígono. Quando isso ocorre, ele é classificado como polígono convexo. Professor, e quando o polígono ele é côncavo, ou seja, ele é um polígono não convexo? Ele é assim chamado, né? Porque quando nós traçamos o segmento de reta, vamos observar que, né, parte dele não está contido dentro dos limites do polígono, diferente do que nós vimos antes. Olha só, nós vemos aqui, né, chamado de invaginação, o nome desse fenômeno quando ocorre no polígono não convexo. O mesmo segmento AB, ó, aqui, ó, segmento AB, tá aqui ele. Podemos afirmar que esse segmento, todo está contido na região interna do polígono? Não. Nós podemos observar que parte dele não pertence à região interna do polígono. Quando isso ocorre, nós chamamos ele de polígono não convexo ou polígono côncavo. Beleza, agora que nós sabemos quem é quem, o que é um polígono convexo e um polígono não convexo, vamos ver aí os elementos que compõem um polígono. Pessoal, é importantíssimo que vocês dominem e identifiquem os elementos que compõem um polígono. Por quê? Gente, o que nós estamos estudando aqui agora, nesse exato momento, é
a alfabetização da geometria. Então você tem que entender esse primeiro momento para que você lá na frente, quando se deparar com conteúdos que sejam mais complexos, você não ter dificuldade de compreendê-los. Então, foco aqui na cartela. Primeiro elemento que compõe um polígono, chama-se o quê? Vértice. E o que é um vértice? Gente, vértice é o ponto de interseção entre dois lados consecutivos de um polígono. Ó, nós temos aqui os lados, ó, AB, BC, CD, DE, EF, FG e fechando o polígono GA. Então, quando nós temos aqui, ó, a interseção, o que é interseção? É onde eles se unem, onde eles se cruzam, onde eles se tocam, é chamado de interseção. Então, quando eu tenho dois segmentos consecutivos aqui, o ponto de interseção entre eles é chamado de vértice. Tomou nota disso daí? Beleza. Tá no sangue já. Próximo elemento que compõe um polígono, chamamos de lado. É o segmento que é unido por dois vértices consecutivos. No caso aqui, nós temos aqui, ó, o vértice L e o vértice M, certo? Esse segmento aqui, ó, que é unido por esses dois vértices aqui, né, é chamado de lado, certo? Professor, qual é a diferença entre segmento e lado? No caso, o segmento ele é delimitado, ó, por dois pontos distintos, A e B. Então, ó, se eu tenho, no caso, esses dois pontos, e por eles aqui eu estou traçando um fragmento de reta, um trecho de reta, esse trecho de reta é chamado de segmento, tá? Então, no caso do segmento, o lado é o segmento que une dois vértices consecutivos. Pô, se eu estou chamando aqui não estou chamando de vértices, aqui são pontos, tá? Isso daqui nós chamamos de pontos. No caso aqui, vértices aqui, nós vimos anteriormente que é o quê? A interseção entre dois segmentos. Então eu tenho a interseção entre dois segmentos consecutivos. Está aqui os dois segmentos consecutivos. A interseção entre eles aqui é o que nós chamamos de vértice. Beleza? E quando nós temos aqui, no caso, o segmento formado pela união, né, de dois vértices, a esse elemento nós chamamos de lado. Beleza? Vamos ver agora o próximo elemento do nosso polígono aqui, ó. Diagonal, certo? O que é a diagonal? A diagonal, gente, é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos, beleza? Muito bem, então vamos aqui identificar as diagonais de um polígono. Nós temos aqui, ó, ele está aqui de forma pequenininha, um triângulo, né, de vértices CDE. Beleza. Então, ó, vamos colocar aqui, pronto. Então, nós temos o nosso triângulo aqui. Esse N aqui, pessoal, eu vou colocar ele aqui para o outro lado, para a gente visualizar melhor e tirar disso daqui. Que isso daqui, nós vamos apenas acompanhar aqui o número, né, desses elementos que estamos definindo agora, que é a diagonal. Então, observem aqui, nós temos o triângulo. Quando o N é 3, significa que ele tem 3 lados, certo? Então, a gente está observando aqui que esse triângulo, ele não possui diagonais, né? Por quê? Qual é a definição? Qual é a definição aqui? Que o segmento de reta, né, é o segmento de reta que une dois vértices não consecutivos. Então, como não existe, né, esse elemento no triângulo, é o único polígono que não possui diagonal, é o triângulo. Porém, quando nós aumentamos os números de lados, ó, ao invés de 3 lados, passamos a ter 4. Olha só. Nós vamos ter quantas diagonais aqui, ó? 2, né? Ó, o segmento, né, que vai de um ponto, né, a o outro não consecutivo, né? Não vai existir uma diagonal que vai, né, de um vértice para o outro consecutivo, né? Sempre, né, sem passar pelo consecutivo. Então, nós vamos ter uma diagonal nesse sentido e a outra diagonal nesse sentido. Agora, se nós aumentarmos o número de lados, ao invés de 4 lados, nós tivermos 5 lados,
Olha só quantas diagonais nós vamos ter agora. Vamos ter o quê? 5 diagonais, correto? Ó. 1, 2, certo? 3, 4. E por último essa daqui, 5. E a gente pode observar que à medida em que vamos aumentando o número de lados, né, aumenta consideravelmente o número de diagonais. Vamos passar agora para um polígono com 6 lados. Olha só, eu passo até agora quantas diagonais? 9. Né? Então observem aqui, né, que à medida em que nós vamos aumentando aqui o número de lados, né, vai aumentando. Como chega a esse número aqui, pessoal, isso daí são cenas para um próximo capítulo, tá? Em séries subsequentes vocês vão ter a oportunidade de aprender a calcular isso daqui, tá bom? E assim vai, ó. Então, ó, observe, quando tem 7 lados, o número de diagonais é 14 e assim vai. Então, o que é importante nós aprendermos aqui, né? O que é diagonal? É um segmento de reta, né, formada por 2 lados, né? Não, por 2 lados aqui com vértices não consecutivos, né? A gente nunca vai ter uma diagonal aqui, beleza? Formada por segmentos consecutivos, ok? Vamos agora, né, falar sobre o nosso próximo elemento, que é o nosso ângulo interno. O que é o ângulo interno? O ângulo interno é a região formada, né, por 2 lados consecutivos. O próximo elemento que nós vamos estudar agora, né, chama-se ângulos internos. Né? O que é um ângulo interno? É a região interna formada por 2 lados consecutivos, certo? Então vamos observar aqui como é que funciona a observação. Quem é ele dentro do polígono? Tá? Nós temos aqui o nosso triângulo, né, formado aqui por 3 lados. Então esse ângulo interno, pessoal, é essa região interna formada aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco para ver se fica mais visível. Então vamos pegar aqui. Essa região aqui, ó, né, geralmente o ângulo ele é representado por letras gregas. No nosso caso aqui, nós temos o vértice A, né? O ângulo alfa, que é representado, a gente pensa que isso daqui é um Azinho minúsculo, mas é uma letra grega, né, chamada alfa. O vértice B é representado aqui por essa letra grega aqui, que é o beta. E o gama, que parece um Y, né? Mas é uma letra grega. Então, olha só, observem bem. O ângulo interno é essa região interna aqui, ó, formada no sentido anti-horário, ó. Essa parte aqui, ó, em forma de arcozinho aqui, ó. É esse daqui que é chamado de ângulo interno. No caso aqui, a gente não está se preocupando tanto. Tem as medidas dele, né, que vale 60 graus, né? Mas eles não são importantes. O que é importante para nós aqui é identificarmos o que é. E esse outro aqui, professor, esse daqui é chamado de ângulo externo. Para nós, no momento, ele não nos interessa. Então, eu vou até procurar aqui, excluir aqui. Pronto. Então, ó, aqui só estão presentes os ângulos internos. Então, à medida que nós vamos aumentando o número de lados, aqui nós temos um triângulo, ó. Observe que a medida dos ângulos também vão mudando. Aqui no quadrado, né, eles já estão medindo 90 graus, certo? Ó, no pentágono, 108 graus. No hexágono, 120 graus. Aqui, ó, no heptágono, 128,57 e assim sucessivamente. No octógono, 135 graus. Então, são esses elementos aqui, né, que chamamos de ângulo internos, e a medida deles vão mudando em função do número de lados. Beleza? Muito bem. Polígonos regulares. Polígono regular é o polígono convexo que possui todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também congruentes, certo? Ou seja, os lados possuem a mesma medida, né? E os ângulos internos também vão possuir a mesma medida. Então nós temos aqui, né, o nosso triângulo, né? Também formado aqui, se nós formos determinar aqui os ângulos, né? Nós vamos ver que todos os ângulos, né, deles são iguais. À medida que nós vamos aumentando, ó,
o número de lados aqui, né? A gente observa que os ângulos também vão mudando. Esses ângulos, como nós tivemos a oportunidade de vermos aqui, ó, eles, né, continuam com a mesma medida, ó. Esses lados aqui vão ser iguais, por isso que eles são chamados de regular. Se nós formos aferir aqui a medida, a distância, né, de cada um deles, vamos supor aqui, a distância aqui do segmento K, aqui, daqui para cá, CD, vamos pegar aqui, CD, pronto. Distância de CD, 3,8. Então, necessariamente, os outros segmentos também, todos eles, tá, vão ter que ter a mesma medida. Independente aqui do número de lados, certo? Se tratando de polígonos regulares, tá? Nós vamos ter aí as medidas iguais. Olha só, aumentamos aqui, ó. Observem que a medida aqui, no caso, do lado, continua a mesma. Né? Mudou o quê? O que que mudou? A única coisa que mudou aqui, no caso, foi o valor do ângulo interno. Né? No caso do pentágono, que é 108 graus, para o hexágono passou a ser 120 graus. No entanto, ó, a medida do lado continuou a mesma para todos os lados, 3,8, 3,8, 3,8. Por quê? Essa é a característica de um polígono regular, ok? Ele possui lados iguais e necessariamente vai possuir ângulos iguais, ok? Muito bem. Vamos agora para um outro conceito bastante importante nesse nosso primeiro contato aqui, que é, né, os polígonos. Então, o próximo conceito que é importante nós sabermos é o perímetro de um polígono regular. Gente, quando nós falamos de polígono regular, certo? Nós já temos que ter em mente que esse polígono possui o quê? Lados iguais, certo? E, consequentemente, ele vai possuir ângulos iguais, certo? Então, vamos pegar aqui, vamos por partes, né? Vamos identificar quem é quem aqui nessa imagem aqui do GeoGebra. Muito bem. Então, vamos primeiramente identificar aqui os elementos que compõem essa tela. Esse N aqui, pessoal, que é igual a 3, ele representa o número de lados, tá? E o L representa o tamanho do lado. Ou seja, se N é 3, eu tenho um polígono regular, certo? Com 3 lados, tá? Então, nós temos o quê? Um triângulo. Quanto mede o lado desse triângulo? 1. E aqui embaixo nós temos o quê? O perímetro. O perímetro, pessoal, ele é assim chamado porque ele é a soma dos lados de um polígono. Agora, esse polígono pode ou não ser regular. No nosso caso, nós só estamos trabalhando com polígonos regulares. Então, a gente já tem em mente que o lado, né, desse polígono possui o quê? Sempre a mesma medida para todos eles. Então, o que é o perímetro? O perímetro nada mais é que o número de lados multiplicado pelo valor desse lado. Então, olha só. Se o número de lados é 3, então meu N vai valer quanto? 3, está aqui, ó. Saiu o N, entrou quem? O 3. Que multiplica o lado. Qual é o valor do lado? O valor do lado é 1. Está aqui, ó, 1. E 3 vezes 1, 3. E, professor, me diga uma coisa. E se nós aumentássemos aqui o número de lados? Perdão, vamos aumentar aqui o número, o valor do lado. Depois a gente muda o número do lado. Vamos mudar primeiro o tamanho do lado. Aqui ele está valendo 1, né?
Então o perímetro, que é a soma dos lados, é fácil, né? 3 vezes 1, 3. Então vamos aumentar aqui, ó. Ao invés de 1, o nosso lado vai valer 2. Olha o que aconteceu. O triângulo aumentou, né? Óbvio. Eu aumentei o tamanho do lado, necessariamente o tamanho do triângulo da imagem aumentou. E não foi só isso que mudou, não, ó. O perímetro também mudou. O número continua o mesmo, ó. Triângulo, 3 lados. O que mudou foi o tamanho do lado, que passou de 1 para quanto? 2. Então o perímetro passou a ser quanto? 3 vezes 2, 6, né? E se o tamanho do lado do nosso triângulo fosse 3, o nosso perímetro passaria a ser quanto? Isso mesmo, 9. Por quê? Ó, o número de lados do nosso do triângulo é 3. E o tamanho do lado é 3 também. 3 vezes 3, 9. Então o perímetro é igual a 9. Outro detalhe também, pessoal, importante é a unidade de medida. A gente tem que estar atento para isso. Porque essa medida aqui, L igual a 3. Mas 3 o quê? Pode ser centímetro, pode ser metro, quilômetro. Isso daí vai depender do contexto da questão, né, que você esteja resolvendo. Beleza. Se o nosso lado passasse a ser 4, o nosso perímetro passaria a ser quanto? 12. Por quê? 3 vezes 4, 12. E assim sucessivamente. Se o nosso lado passasse a ser 5, o perímetro passaria a ser 15. Certo? Porque 3 vezes 5, 15. Né? Lado 6, o perímetro passaria a ser igual a quanto? 3 vezes 6, 18. Professor, eu estou enjoado aqui só com o lado mudando. Vamos mudar agora o tamanho do lado. Vamos mudar agora a quantidade de lados. Ora, nós estávamos trabalhando com um triângulo, né? Então n é igual a 3. Agora passamos para o quadrado. Olha o quadrado. O quadrado é 1. Então o perímetro vai ser o número de lados, que é 4, que multiplica 1. 4 vezes 1, 4. Se eu aumentar aqui o tamanho do lado para 2, o perímetro passou a ser quanto? 8. Por quê? 4 vezes 2, 8. O lado agora vai passar a ser quanto? 3. Quadrado, né? Porque tem 4 lados. Vezes 3, porque é o tamanho do lado. 4 vezes 3, 12. Mas eu não quero mais ter um quadrado. Agora nós vamos ter um pentágono. Quantos lados tem um pentágono? 5. E o perímetro passou para quanto? 15. Olha só. Certo? 5 vezes 3, 15. Aí se eu dissesse para vocês, gente, eu tenho aqui, né? Eu tenho um polígono de 8 lados. 8 lados. Vou apagar aqui também. Eu tenho um polígono de 8 lados. Eu sei que o perímetro dele é 24, né? Qual é o tamanho do lado dele? É só dividir, né? 24 por 8 vai dar quanto? 3. Beleza? Não é fácil? Então, reforçando aqui. Eu tenho o polígono com lado igual a 4. Certo? Esse polígono possui 6 lados. Correto? Qual é o perímetro dele? O perímetro dele vai ser quanto? Vai ser 6 vezes 4, né? 24. Muito bem. O tamanho do lado dele agora vai aumentar para 5. Continua tendo quantos lados? 6. Certo? Então eu vou ter perímetro, soma dos lados, 6 vezes 5, 30. Certo? Então, é importante nós sabermos identificar, né? Quem é quem aqui, para nós termos aqui uma ideia de quem usar para quando nós formos calcular determinadas coisas. Eu tenho a informação do perímetro, certo? Eu sei aqui, que o lado vale 5. Eu tenho como identificar o polígono? Tenho. Pego
O perímetro, o polígono é regular. O perímetro é 30. O lado é 5. Qual o número de lados dele? Só é dividir 30 por 5, eu vou encontrar quem? O 6. Ah, professor, eu sei o perímetro e sei o número de lados. Qual é o comprimento do lado? É só pegar o 30, dividir por 6. Qual o tamanho do lado? 30 dividido por 6, 5. Então não tem segredo nenhum, né, trabalharmos com perímetro, né, tamanho do lado de um polígono, porque nesse caso aqui, nós estamos trabalhando com polígonos regulares, certo? Então, ó, não temos mais o que nos preocupar com relação à questão de identificação de número de lados e tamanho de lados, né, e perímetro, sendo, né, se tratando de polígonos regulares. Outra coisa que é importante, pessoal, certo? É nós sabermos aqui a nomenclatura dos polígonos, correto? Então, ó, polígonos regulares podem ser nomeados de acordo com a quantidade de seus lados. Então, vamos ver aqui, né, no quadro a seguir, o nome de alguns dos nossos polígonos, né? Lembrando que, não necessariamente, gente, eles precisam ser regulares, tá? Mas como nós estamos iniciando aqui, vamos acreditar aqui, para essa nomenclatura, que sejam só polígonos regulares. Mas não necessariamente. Um triângulo, ele é chamado de triângulo porque ele tem 3 lados. Não necessariamente iguais, mas é triângulo porque ele tem o quê? 3 lados. Então vamos lá. Então esses 3 primeiros aqui, nós estamos mais familiarizados com eles, né? Quando ele tem 3 lados, ele é chamado de triângulo. Quando ele possui 4 lados, quadrilátero, né, quadrângulo, quadrado, né, retângulo, dependendo da estrutura dele. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. 11 lados, um decágono. 12 lados, dodecágono. Aí seria, né, tridecágono, tetradecágono. 15 lados, pentadecágono, né? Um hexadecágono, um heptadecágono, até chegarmos a um polígono de 20 lados, chamado de icoságono. Então, pessoal, essas daí são as principais nomenclaturas, né? Não necessariamente, existem mais, claro, mas vamos, né, mais utilizar nesses nossos estudos de geometria plana aqui de polígonos, são essas aí. Então, ficamos por aqui, queridos alunos, espero que tenham gostado da aula e até a nossa próxima aula.